Quem ganha com a inflação? Eu sou o André Boff e esse é o canal do Transa Revolta. Antes de começar, eu queria chamar todos vocês de novo a curtirem o canal, compartilharem o vídeo, deixarem os comentários para que a gente possa dessa maneira romper os algoritmos, movimentar as redes sociais e fazer com que essas ideias, essas discussões cheguem em cada vez mais pessoas. Hoje nós vamos tratar de um tema que está presente em todas as discussões e na vida de todas as pessoas, de todos os brasileiros nos últimos meses, que é a inflação. A inflação bateu um recorde dos últimos 5 anos, chegando a 4,31% só no mês de novembro, puxada sobretudo pelo aumento dos preços dos alimentos e dos combustíveis. O índice oficial que mede a inflação é conhecido como IPCA. Ele é medido pela consulta de 13 áreas urbanas do país, levando em conta mais de 400 mil preços em relação aos preços do mês anterior, obtendo assim então a variação da cesta básica média no conjunto do país. É possível, no entanto, ter uma inflação pessoal ou de grupo diferente da inflação média. Existem outros índices como o INPC, o IGPM, mas basicamente o que a inflação mede é a variação do custo de vida para a população e, nesse sentido, para a maioria da população trabalhadora no país. Esse ano, praticamente todos os produtos necessários para uma segurança alimentar tiveram um grande aumento. As carnes, por exemplo, aumentaram 6,54% só em novembro, acumulando um total de 13,9% de aumento durante todo o ano. A batata aumentou 29,6%, o tomate 18,45%, o arroz 6,98% e o óleo 9,24%. Do ponto de vista dos combustíveis, a gasolina aumentou 1,68% e o álcool aumentou 9,68%. Isso sem falar no flagelo para a maioria da população trabalhadora do país, que é o aumento dos aluguéis, que esse ano sozinho aumentou 25%. De modo geral, existem dois tipos de inflação: a inflação de custo e a inflação de demanda. A inflação de custo é basicamente impactada pelo aumento dos custos de produção. Então, pelo aumento do preço da mão de obra, da taxa de juros, do maquinário, das matérias-primas, encarecendo, nesse sentido, o produto final. Já a inflação de demanda se dá quando existe uma grande procura por determinado produto ou conjunto de produtos, que, por serem muito procurados, vendem muito e assim tem o seu preço aumentado. Por que agora, depois de todo o discurso tranquilizante de Paulo Guedes sobre a economia brasileira decolar, a inflação volta a bater as portas do Brasil? E qual seria o nosso caso? Com a epidemia, todo o consumo da maior parte dos países certamente iria sofrer um baque, por conta das limitações que, em tese, estariam acontecendo para venda e compra e até mesmo para produção. Com isso, o dólar disparou, justamente porque a maioria dos investidores migraram os seus investimentos para poder comprar aquele que é o investimento mais seguro do ponto de vista financeiro, que são os títulos do Tesouro norte-americano, comprados em dólar. Em tempos de crise, esse é geralmente o movimento que segue o capital financeiro mundial: tirar seus dólares das economias que estão sofrendo com uma crise e migrar esses dólares para comprar ou ouro ou títulos do Tesouro norte-americano. Qual a consequência disso? Menos dólares circulando, o dólar se torna mais caro. O dólar se tornando mais caro, o real se desvaloriza. Com isso, duas coisas acontecem na economia capitalista em que vivemos. Se torna mais lucrativo exportar, justamente porque o comércio internacional é operado através de compra e venda por dólar, que nesse momento está mais valorizado. E tudo que é importado se torna mais caro, justamente porque tudo que se compra em dólar. Ou seja, em meio à epidemia, aqueles grandes latifundiários, empresários do agronegócio aproveitam a situação para lucrar como nunca, mesmo que com isso se instale escassez interna e fome para a maioria da população do país. Hoje, em 2020, o Brasil chega à triste marca de mais de 10 milhões de pessoas passando fome com insegurança alimentar grave e com mais de 6 milhões e meio de crianças passando fome, enquanto o país exporta 240 milhões de toneladas de alimentos para 180 países. Outro efeito da alta do dólar é que todos os custos de produção ficam mais caros. O Brasil, como um país subdesenvolvido e produtor basicamente de bens com baixo valor agregado ou de origem na pecuária, agricultura e mineração, é totalmente dependente dos insumos e produtos industrializados dos países de capitalismo avançado. Para se ter uma ideia, 90% de todos os insumos e medicamentos que nós utilizamos hoje no Brasil são comprados de fora, principalmente da China e da Índia. Maquinários, componentes eletrônicos,
componentes industriais, insumos industriais e até mesmo combustível refinado é comprado de fora. E, com o dólar alto, as poucas indústrias que sobrevivem e aquelas multinacionais que aqui nos exploram repassam todo esse custo para o consumidor, ou seja, para a maior parte da população trabalhadora do país. É claro que os economistas dos mercados financeiros, Paulo Guedes e esse governo genocida ignoram esses problemas estruturais. Pagam matérias e mais matérias, contratam economistas e economistas para dizer que os problemas principais são estes. Por um lado, a epidemia, que hoje, com 180 mil mortes no Brasil, é muito mais bem administrada, segundo eles, do que foi em março. Obviamente porque para eles importa muito mais manter tudo aberto e a roda da produção e da lucratividade rolando, mesmo que isso signifique aumento de contágio e aumento de mortes de trabalhadores anônimos, que, se não estivessem em casa, estariam impactando a demanda. E além disso, pasmem, esses senhores têm coragem de culpar o auxílio emergencial pelo aumento da inflação no Brasil. Essa migalha, que não chega nem ao valor de um salário mínimo e que eles já anunciaram que vão cortar, é para eles o motivo do aumento da inflação. Para essas Marias Antonietas modernas, que mandam o povo apagar a luz para economizar a energia, que eles mesmos aumentaram os custos, foi essa migalha que fez com que o povo comesse mais e, por comer mais, estão aumentando a demanda. No vídeo anterior, nós falamos sobre a realidade da precarização, dos salários baixos e da informalidade que assolam a maior parte da população trabalhadora no Brasil. A inflação elevada é mais uma prova de que todos estes governos estaduais, o governo federal e os empresários que estão por detrás deles são inimigos dos trabalhadores e do povo. Um povo que foi colocado diante de uma escolha impossível, uma verdadeira fila de abatedouro. Ou sai e se arrisca a ser contagiado pelo vírus, ou fica em casa e morre de fome. Um povo que foi obrigado a sair e se arriscar, a trabalhar nas ruas, a fugir da perseguição nos trabalhos ambulantes e até mesmo a ter que cozinhar com fogão a lenha para vender para fora e conseguir uma renda para sobreviver. Um povo que depois da reforma da Previdência, que acabou com as aposentadorias, a reforma trabalhista que destruiu os empregos e as próximas que virão, como por exemplo a reforma tributária, é massa, é apenas gado para aqueles que lidam com suas vidas como se fossem números, enquanto, diante da fome, miséria, desespero e morte, professam pelo corte de gastos e diminuição do Estado para honrar a dívida com os investidores. Quem agradece e ganha com isso? Obviamente, os de sempre. Os endinheirados, os rentistas da bolsa, os grandes empresários, os proprietários latifundiários que não pagam imposto, lucram em dólares e certamente continuarão comendo suas torradas com caviar, independentemente de se o Brasil tiver 10 ou 40 milhões de pessoas passando fome. Uma realidade não tão longínqua, já que, como as novas reportagens podem mostrar, cada vez mais as pessoas estão recorrendo a empréstimos, ou seja, a se endividar com os bancos e magnatas para poder comprar comida. A saída? Só uma ação dura e agressiva no curto prazo pode responder a essa situação. Garantindo um mínimo vital que o próprio IBGE diz ser R$5.000, é absolutamente indispensável instaurar um gatilho de aumento automático dos salários de acordo com a inflação. A inflação aumentou, os salários aumentam. E sim, em prejuízo aos lucros das empresas. Se os patrões não querem produzir sem sugar até o tutano do osso dos trabalhadores, em meio a uma pandemia tão mortal, reinando assim num trono de fome e crânios humanos, que sumam e que a produção seja tocada diretamente por esses trabalhadores, controlando as fábricas, as empresas, os locais de trabalho e a sua produção. No longo prazo, os trabalhadores só têm um caminho para poder blindar o país da fome e da miséria. Ao invés desse subdesenvolvimento servil aos interesses estrangeiros, uma industrialização agressiva em todos os ramos da economia. A única forma de livrar o país da dependência tecnológica, econômica e política, e assim organizar uma economia que atenda às necessidades do povo, e não dos parasitas e bilionários. Isso se liga a um caminho pelo poder, que só pode ser obra da maioria de trabalhadores explorados no país. Já que no Brasil, ao contrário do que vendem os mercadores de ilusão, não existe uma burguesia independente e patrões que vão enfrentar os interesses dos grandes monopólios estrangeiros e gringos sob a nossa economia. Estes, na verdade, os patrões nacionais, são sócios menores da exploração estrangeira dos grandes monopólios sobre o nosso povo. Neles, não devemos ter nenhuma confiança, e cabe a nós dar o primeiro passo das mudanças para uma nova vida.